Hora do quadro Questão de Direito, hoje explicando como se dá o processo de adoção. Quem conta para a gente ao vivo é a Fábia Cepeda, com a participação da juíza da Vara da Infância, que vai explicar todo esse processo. Vamos lá, Márcio, falar sobre esse passo a passo, falar também sobre o direito, né, desse adotante, da pessoa que vai ser adotada. Como você adiantou, quem vai explicar melhor é a nossa entrevistada de hoje, do quadro Questão de Direito, juíza Rubilene Silva Rosário, que é titular da Primeira Vara da Infância e Juventude de Belém. Doutora, bom dia, obrigada pela sua participação aqui conosco, especialmente falando de um processo que é tão importante, né, e mês passado a gente teve esse período de campanha de conscientização em relação à importância da adoção. Para a gente começar, doutora, a gente já recebeu algumas perguntas aqui, mas para começar é importante falar sobre esse primeiro passo, né? Tomei a decisão de que quero adotar uma criança, um adolescente. O que eu tenho que fazer primeiro? Onde é que eu tenho que ir para iniciar esse processo de adoção? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Fábia. Bom dia a todos e todas. O processo de adoção, o primeiro passo, como tu bem falaste, é a decisão, que essa decisão ela seja consciente, bem pensada, né? E o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando busca garantir às nossas crianças e adolescentes a convivência familiar e comunitária, né? Então, se você tem essa decisão já firmada, então o primeiro passo é entrar no site do Conselho Nacional de Justiça e fazer o seu pré-cadastro, né? O que seria esse pré-cadastro? Você vai falar, os pretendentes vão escolher o perfil da criança que eles querem adotar. Entendeu? E o segundo passo é constituir um advogado, se você não tiver condição, buscar a Defensoria Pública e aí vai ser dado início ao processo de habilitação. Concluído o processo de habilitação e o juiz determinando a inserção no Sistema Nacional de Adoção, né? Aí você vai esperar essa criança ou esse adolescente, de acordo com o perfil que foi colocado, que foi cadastrado, aí é que vai se dar início ao processo de adoção. É um processo, é um caminho que é muito importante, tanto para resguardar o adotante, né, quanto para garantir a segurança da criança, por isso que a gente fala sobre esse processo. Queria perguntar, doutora, sobre os requisitos, né? Existe uma idade mínima para se candidatar a esse processo de adoção, para ser uma pessoa que quer adotar uma criança? Tem outros requisitos? O que diz a lei? A lei determina os requisitos objetivos e subjetivos para que ocorra a adoção. O que é o critério objetivo? O critério objetivo é o critério com relação à idade mínima. Você tem que ser maior de 18 anos e tem que ter uma diferença mínima de 16 anos do adotante em relação ao adotado. E os critérios subjetivos eles vão ser analisados durante o processo de habilitação. Né? Então, quando você dá entrada no processo de habilitação, você deve entrar juntamente com a documentação que é exigida, que é o RG, CPF, contra-cheque, comprovante de residência, atestado de idoneidade física e mental, né? As certidões negativas, as certidões criminais, né? Então, aí, diante dessa documentação, diante de uma análise que é feita pela equipe multidisciplinar da Vara da Infância, é analisado os critérios subjetivos, porque essa criança e esse adolescente, eles, para serem adotados, é avaliado uma série de circunstâncias, onde ele vai morar, em que condições, né, se esses pretendentes têm condição de garantir para esse adotado moradia, saúde, educação, né? Por que se pede que haja, digamos assim, a certidão negativa criminal, né? Porque como é que a gente vai, digamos, um exemplo, né, disponibilizar uma adoção para uma pessoa que responde criminalmente 3, 4, 5, 6 processos, inclusive, um exemplo, né? Inclusive, por exemplo, um processo de estupro de vulnerável.
Então, quer dizer, todas essas circunstâncias, elas são analisadas durante o processo de habilitação. É ouvido o Ministério Público, é feita a análise pela equipe multidisciplinar da vara. Os pretendentes, eles também são obrigados, é um critério legal também, participar do curso a pretendentes à adoção, né, onde nesse curso vão se tirar dúvidas com relação ao processo de adoção, né, desmistificar mitos em relação à adoção, inclusive a próprio preconceito em relação a esse instituto que os brasileiros têm, né, com relação ao processo de adoção. Enfim, e aí sim é possível dar entrada no processo de adoção. Vou aproveitar só essa fala que você falou, né, a questão do preconceito, porque quando a gente fala em adoção, a gente ouve muito falar sobre uma fila de espera, principalmente de adotantes, né, pessoas que querem fazer a adoção, sendo que a gente vê que há muitas crianças disponíveis para a adoção. Você estava comentando comigo antes da gente entrar ao vivo que ainda há muito preconceito em adoção a crianças maiores, a adolescentes principalmente. É importante que essa adoção seja feita não só de recém-nascidos, né, doutora? Isso, a adoção é um ato de amor. Né? Então, quando a gente fala em adoção, quando a gente fala em preconceitos, em mitos, né? Porque os adotantes, os pretendentes à adoção, eles precisam entender, por exemplo, quando você toma a decisão de você ter um filho biológico, né? Você tomou a decisão de ser pai e mãe, não é isso? Independente de qualquer fator, né? Então, durante o desenvolvimento daquele filho, né? Se as decisões que ele vai tomar durante esse desenvolvimento ou a convivência familiar e comunitária que ele vai ter, digamos que ele possa vir durante a adolescência, né? A querer usar álcool, um exemplo, né? Então, ele é seu filho biológico, não tem problema. Mas, se você adotou, você vai logo dizer, olha, se ele está usando álcool hoje, é porque ele é filho adotivo. Ele deve ter herdado isso dos pais biológicos dele, né? Isso daí é um preconceito, isso é um mito da adoção, né? Então, esses pormenores, esse curso a pretendentes que a lei prevê, ele é muito importante, porque os pretendentes eles vão tirar suas dúvidas, eles vão ser preparados, porque essa criança ou esse adolescente que vai ser adotado, ele já vem de um processo de dor, a dor do abandono, a dor da violência intrafamiliar, às vezes do abuso, né? Então, ele precisa ser muito amado, é por isso que a gente diz que a adoção é um ato de amor, né? E, assim, uma vez você se esclarecendo com relação a isso, que é uma luta que a gente tem na vara, né? É mudar esse perfil dos pretendentes à adoção, porque, infelizmente, o brasileiro ele só tem como preferência a busca por uma criança recém-nascida, né? E a gente busca realmente mudar esse perfil, como, por exemplo, quando a gente, conversando antes, que a gente estava falando no mês de maio, alusivo ao Dia Nacional da Adoção, a vara colocou o comissariado na rua, né, nos shoppings, nos espaços públicos, esclarecendo as pessoas com relação a esse processo, mas a nossa finalidade maior é buscar a mudança desse perfil, para que as pessoas busquem realmente a adoção não apenas de crianças recém-nascidas, mas também acima de 4 anos de idade, que possam ter algum tipo de doença, seja ela física ou mental, né? Enfim. Perfeito. Doutora, a gente vai rapidamente para o estúdio, que o Márcio tem uma pergunta para fazer para a gente. Márcio? A pergunta aqui de um telespectador, aliás, telespectadora, não disse o nome, mas ela quer saber o seguinte: quando uma pessoa já cria uma criança há mais de 5 anos, ela pode adotar legalmente essa criança sem passar pela burocracia? E ela pergunta, quando os pais biológicos estão em lugar incerto e não sabido, como proceder? E aí, doutora? Bom, a gente chama isso de adoção intuito personae, né? É uma exceção, né? Não é a regra. E assim, a vara, a gente analisa cada caso, o STJ, ele já tem decisões já que estabelecem os critérios mínimos, né?
Mas o que a gente pode dizer? Né, numa situação dessa, a pessoa deve buscar a Defensoria Pública. Se ela não tiver condições de constituir um advogado, aí vai ser dada entrada na adoção intuito persona e é feito o processo de adoção, né? Não tem como fugir do processo legal, né? Tem que ter o processo legal. E aí é analisado o caso concreto diante daquilo que a lei, né, e a nossa jurisprudência permite. Tem até uma pergunta parecida também, de uma telespectadora que também não se identificou, e ela fala sobre essa questão da adoção. Ela disse que o filho dela, que ela cria hoje, foi doado para ela desde a gestação pela mãe biológica. Quando nascido, foi registrado com o nome da mãe biológica. Agora, essa criança está com 2 anos e ela quer adotar ele legalmente. Ela pergunta qual é o procedimento para esse caso. São várias questões, né? O bebê já foi dado para essa família quando criança, quando recém-nascido. Também, no caso, seria a adoção, é a mesma situação, a adoção intuito persona, vai ser analisado o caso concreto, a equipe interdisciplinar da vara vai fazer uma análise, é ouvido o Ministério Público, entendeu? Agora, o que nos chama a atenção aí é o caso da doação, né? Hoje, a lei ela tem a previsão com relação à entrega legal, né? Então, o que é entrega legal ou entrega voluntária, né? A entrega legal, a entrega voluntária tem previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente. Recentemente, em janeiro, através da Resolução 485 do Conselho Nacional de Justiça, ele estabeleceu, digamos assim, os critérios para que não houvesse dúvida com relação a esse procedimento. Porque, assim como a adoção, a entrega voluntária, ela também tem mitos, né? E, infelizmente, a mulher, quando ela toma essa decisão de entregar voluntariamente o seu filho para adoção, ela sofre pré-julgamentos, né? E o legislador, quando ele fez esse instituto da entrega voluntária, da entrega legal, ele fez para proteger a criança, o direito à vida, que é o maior bem jurídico protegido, a ser protegido pelo direito, mas também a proteger a vida dessa mulher, né? Numa tentativa de se evitar o aborto ilegal, né? Onde ela colocaria em risco a sua integridade física e também desta criança. Então, hoje a mulher, quando ela toma a decisão de entregar voluntariamente esta criança, não é escolha do casal, mas ela vai entregar esta criança para o Estado, para a Vara da Infância e Juventude. E essa criança, ela é disponibilizada para adoção legal, entendeu? Então, os casais que estão cadastrados no Sistema Nacional de Adoção, que estão naquela fila de espera, que antes esperava 5, 6 anos, em razão desse instituto, que é a entrega voluntária, essa espera ela diminuiu para 2, 3 anos no máximo, né? E assim, eu entendo que a partir do momento que as pessoas começarem a tomar conhecimento desse direito, essa fila ela tende a diminuir esse tempo de espera em razão desse perfil dos pretendentes que querem apenas recém-nascidos, tende a diminuir cada vez mais. Doutora, acho que é até importante, né, a gente aproveitar essa pergunta da telespectadora. Você falou sobre a entrega voluntária. O processo correto, legal, é fazer essa entrega por meio desse modo que você falou, entregar a criança para o Estado. Falar que quer, a partir do momento do nascimento, entregar para o Estado. Isso de pegar uma criança que nasceu e entregar diretamente para um casal não é o modo correto. Não. É por isso que a adoção intuito persona ela é uma exceção, ela não é a regra, e aí se vai analisar o caso concreto, né? Porque o STJ ele já estabeleceu os limites dessa regra, né? E a entrega voluntária, essa mulher ela pode entregar essa criança nos hospitais, né? No conselho tutelar, em escola, no CREAS, no CRAS, no sistema
de garantia de direitos, né? Então, onde ela se sinta mais confortável ou ir diretamente à vara da infância e juventude ou no sistema de justiça, né? Ministério Público, Defensoria Pública. Perfeito. Juíza, muito obrigada pela sua participação, pelas dúvidas que foram tiradas. Tomara que a gente tenha ajudado muitas pessoas, né? Principalmente esclarecendo e quebrando o preconceito que ainda existe nesse mundo da adoção. Tá. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Nós conversamos aqui com a juíza Rubilene Silva Rosário, que é titular da Primeira Vara da Infância e Juventude de Belém, assunto do quadro Questão de Direito de hoje, falando sobre adoção. É importante, se você tem essa vontade de adotar, buscar essa informação e, principalmente, né, como a doutora falou aqui, quebrar esses preconceitos. Há muitas crianças, principalmente de idade a partir dos 4 anos, adolescentes, que aguardam por uma família e muitos adotantes que estão buscando, principalmente recém-nascidos. Então, há uma fila de espera para algumas crianças e para outras não há essa fila de espera. Então, é importante quebrar esse preconceito e a informação é o caminho para conhecer e entender melhor esse mundo e processo da adoção. Márcio. Exatamente, importante seguir o que diz a legislação, né, Fábio? Obrigado pelas informações e a juíza Rubilene pela participação hoje no nosso quadro.